E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Esse é um canal auto-libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo de sábado, então leitura comentada, tópico 5 e 6, seguindo aqui a leitura comentada do que o governo fez com o nosso dinheiro, já no capítulo 4. Então, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, primeiramente, bem-vindo, obrigado por chegar aqui no canal. Mas eu não recomendo você começar assistindo por esse vídeo, é uma leitura comentada, então eu vou deixar na descrição a playlist para facilitar para você acompanhar toda a jornada aqui dessa leitura comentada, perdão. É muito importante acompanhar, porque você pode perder um pouco aqui nos assuntos, porque esse livro não é muito simples, ele é um livro um pouco mais denso, um pouco mais complexo, e meu objetivo é justamente ensinar ele para vocês. Então, vai na descrição, confere os links que tem lá. Tem os links da playlist do canal, com a leitura comentada, muito importante. Volta lá no primeiro, depois você volta aqui. Tem também os links para download ou compra do livro. Você pode baixar gratuitamente através do Instituto Rothbard para acompanhar a leitura, ou você pode pegar ele através da Amazon, né, comprar o livro físico. E aí, fazendo isso, você ajuda o canal aqui, não diretamente, né, porque ainda não estou associado com a Amazon, mas eventualmente comprando pelo link aqui que eu deixo na descrição, uma hora a Amazon vê que está vindo daqui, então ela chama para fazer uma parceria. Então, ajudem aí o canal dessa forma. Se você quiser ajudar o canal de outra forma, você pode ajudar seguindo nas redes sociais, importante demais seguir. Ajuda a você saber dos vídeos do canal, porque o YouTube não costuma notificar meus seguidores, infelizmente, cerca de 5 a 6% do público só recebe notificação dos vídeos, o que é muito pouco. Então segue lá. Outra coisa também que você pode fazer é ajudar o canal financeiramente através de Bitcoin, Bitcoin Lightning ou Nano, que são as opções de criptomoeda, ou você pode ajudar através de doação via Pix. O meu Pix é o contato.libertario013@gmail.com. Qualquer valor que você puder ajudar, serei muito grato, porque esses projetos de leitura comentada são bastante complexos, demandam bastante tempo, enfim. Mas vamos lá. Sem mais enrolações, vamos entrar aí na parte da leitura comentada. Já aviso que esse vídeo não vai ser muito longo, tá? Porque esse tópico é bem curtinho, ele começa na página 82 e ele termina na página 86, se eu não me engano. 87 na verdade, então é bem curtinho. Mas vamos lá. Fase 5, Bretton Woods e o novo padrão ouro câmbio americano, de 1945 a 1968. A nova ordem monetária internacional foi concebida e implantada pelos Estados Unidos em uma conferência monetária internacional em Bretton Woods, New Hampshire, em meados de 1944, e ratificado pelo Congresso americano em julho de 1945. Embora o sistema de Bretton Woods tenha funcionado muito melhor que o desastre da década de 1930, ele foi apenas uma renovação do padrão ouro câmbio da década de 20. E como na década de 20, ele se manteve apenas por algum tempo. O novo sistema era essencialmente o padrão ouro câmbio da década de 20, mas com o dólar substituindo a libra esterlina rudemente como uma das moedas chaves. Agora, o dólar, avaliado a 1,35 onça de ouro, 1,35 avos, né, havia se tornado a única moeda-chave. A outra diferença em relação aos anos 20 era que o dólar agora não mais podia ser restituído em ouro pelos cidadãos americanos. Em vez disso, o sistema da década de 30 foi mantido, com o dólar sendo restituível em ouro somente para governos estrangeiros e seus bancos centrais. Nenhum indivíduo americano podia trocar dólares pela moeda mundial, o ouro. Apenas os governos tinham esse privilégio. E ainda tem gente, tá? Ainda você vai ver economista, professor de história falando que era livre mercado nessa época. O livre mercado que o governo falava, não, você não pode ter ouro. Belo livre mercado. No sistema de Bretton Woods, os Estados Unidos piramidavam dólares em papel moedas em depósitos bancários sob sua reserva de ouro, sendo que os dólares poderiam ser restituídos por governos estrangeiros. Ao mesmo tempo, todos os outros governos mantinham dólares como sua reserva básica e piramidavam suas moedas sobre esses dólares. E como os Estados Unidos entraram no pós-guerra com um enorme estoque de ouro, aproximadamente 25 bilhões, havia muito espaço para piramidar células e depósitos bancários sobre esse estoque. Além disso, o sistema pôde funcionar, e o Rothbard coloca funcionar entre aspas aqui, por um tempo porque todas as demais moedas mundiais adotavam esse novo sistema utilizando paridades anteriores à Segunda Guerra, as quais estavam fortemente sobrevalorizadas em termos de suas inflacionadas e desvalorizadas moedas. Perdão, engasguei aqui. A inflacionada libra esterlina,
por exemplo, retornou ao seu valor de 4,86, ainda que ela valesse bem menos do que isso em termos do seu real poder de compra no mercado. Dado que, em 1945, o dólar estava artificialmente subvalorizado e a maioria das outras moedas estava sobrevalorizada, o dólar tornou-se escasso e o mundo sofreu um desabastecimento de dólares, o qual o contribuinte americano foi obrigado a sanar por meio de várias doações externas sob o manto de ajuda internacional. Leia-se na prática o pagador de imposto dos Estados Unidos, que chama... isso aqui deve ser eufemismo da tradução. Chamar de contribuinte quem paga imposto eu não vou nem falar a analogia aqui, porque senão o YouTube não vai gostar da analogia, enfim. É um escárnio isso. Não é contribuinte, é vítima de crime de imposto. E aí eles tiveram que pagar os cabra lá, né? Ou seja, o superávit da balança comercial dos Estados Unidos, possibilitado pelo dólar artificialmente desvalorizado, era parcialmente financiado pelo infeliz cidadão americano que, por meio de seus impostos, era obrigado a mandar dólares para fora do país no formato de ajuda internacional. Havendo muita margem para inflacionar antes que a conta fosse apresentada, o governo dos Estados Unidos embarcou em sua política de expansão monetária, uma política que foi jubilosamente seguida desde então. Já no início dos anos 50, a constante inflação americana começou a alterar a situação do comércio internacional. Pois ao passo que os Estados Unidos estavam inflacionando e expandindo a moeda e o crédito, os principais governos europeus, muitos deles influenciados por conselhos monetários austríacos, e aqui ele coloca austríacos entre aspas, estavam adotando políticas monetárias relativamente sólidas, e sólidas de novo entre aspas. Por exemplo, a Alemanha Ocidental, a Suíça, a França e a Itália. Uma fuga de dólares obrigou a inflacionista Grã-Bretanha a desvalorizar a libra para níveis mais realistas. Por um tempo, a libra passou a valer aproximadamente 2 dólares e 40. Tudo isso, em conjunto com a crescente produtividade da Europa e mais tarde do Japão, levou a contínuos déficits no balanço de pagamento dos Estados Unidos. Na próxima página. Ao longo dos anos 50 e 60, os Estados Unidos foram se tornando cada vez mais inflacionistas, tanto em termos absolutos como também em relação ao Japão e Europa Ocidental. Mas a restrição que o padrão ouro clássico impunha à inflação, principalmente a inflação americana, não mais existia, pois as regras de Bretton Woods determinavam que os países da Europa Ocidental tinham de continuar acumulando dólares como reservas, e até mesmo utilizar esses dólares como base para inflacionar suas próprias moedas, e com isso aumentar a oferta de crédito. Mas, com o passar do tempo, os países da Europa Ocidental e o Japão, que haviam adotado uma política monetária mais sólida, foram se revoltando contra essa obrigação de acumular dólares que, por causa de sua contínua inflação e do câmbio fixo, estavam cada vez mais sobrevalorizados. À medida que o poder de compra do dólar, isto é, seu real valor, ia caindo, eles iam se tornando cada vez menos desejados pelos governos estrangeiros. Mas esses governos estavam presos a um sistema que era um pesadelo sem fim. A reação americana às reclamações europeias, liderados pela França pelo principal conselheiro monetário de Charles de Gaulle, o economista defensor do padrão ouro clássico Jacques Rueff, acho que é assim que se pronuncia, enfim, foi de escárnio e repúdio. Políticos e economistas americanos simplesmente declararam que a Europa era obrigada a utilizar o dólar como moeda, que eles não podiam fazer nada em relação aos problemas crescentes daquele continente, e que, portanto, os Estados Unidos poderiam sim continuar inflacionando displicentemente, ao mesmo tempo em que adotavam uma política de negligência salutar em relação às consequências monetárias internacionais de suas próprias ações. Isso aqui é basicamente o nascimento, tá? A gênese do que a gente tem hoje, que é basicamente um imperialismo monetário yankee. É o dólar sendo forçado goela abaixo das pessoas. Quer você concorde com isso ou não, dane-se. Quem diz que a sua opinião é irrelevante? Se você não gostar, bom. Por acaso, assim, né? Só por acaso, o dólar é a moeda dos Estados Unidos, que também é a maior potência militar do mundo, e meio que assim, não é como se eles não tivessem um histórico de, tipo, tacar bomba em países que eles discordam, sabe? Não é como se eles já tivessem feito isso, sei lá, talvez umas 15 vezes na última década. Então, né, a galera meio que fica pianinha com os americanos. Mas a Europa tinha a opção legal de restituir seus dólares em ouro ao valor de 35 dólares a onça. E à medida que o dólar se torna cada vez mais sobrevalorizado em termos das fortes moedas europeias e também do ouro, os governos europeus exerciam essa opção com frequência cada vez maior. Desse modo, a disciplina imposta pelo padrão ouro voltou à cena, e assim começou uma contínua fuga de ouro dos Estados Unidos, que durou 2 décadas desde o início dos anos 50, o que fez com que o estoque de ouro americano encolhesse mais de 50% nesse período, saindo de mais de 20 bilhões para apenas 9 bilhões. Dado que os dólares estavam sendo continuamente inflacionados em relação à sua base de ouro,
como poderiam os Estados Unidos continuar eternamente restituindo esses dólares em ouro, sendo este o alicerce do sistema Bretton Woods. Mas essas limitações aparentemente não arrefeceram a contínua inflação de dólares e preço nos Estados Unidos, tampouco a política americana de negligência salutar, que resultou, no fim dos anos 60, em um acúmulo acelerado de nada menos que 80 bilhões de indesejados dólares pela Europa, conhecido como eurodólares. Para tentar impedir os europeus de restituírem seus dólares em ouros, os Estados Unidos exerceram intensa pressão política sobre esses governos, similar, porém em uma escala muito maior do que a adulação feita pelos britânicos aos franceses até 1931 para que estes não restituíssem seu grande estoque de libras esterlinas. Mas as leis econômicas sempre acabam sobrepujando os governos, e foi isso que aconteceu com o governo inflacionista americano no final dos anos 60. O sistema de padrão ouro-câmbio de Bretton Woods, aclamado pelo establishment político e econômico dos Estados Unidos como sendo algo permanente e invulnerável, começou a ruir rapidamente em 1968. E aí vamos para o tópico 6, né, que será o último do vídeo de hoje. Fase 6, o declínio de Bretton Woods, 1968 a 1971. E sim, esse livro vai ter uma resposta à pergunta o que aconteceu em 1971. Já vamos entender. Na medida em que os dólares iam se acumulando nos países europeus e o ouro continuava saindo dos Estados Unidos, tornou-se crescentemente difícil para os americanos manter o preço de ouro a 35 dólares a onça no livre mercado de ouro em Londres e Zurique. 35 dólares era uma onça base de todo o sistema. Embora os cidadãos americanos tivessem sido proibidos de possuir ouro em qualquer lugar do mundo desde 1934, outros cidadãos desfrutavam dessa liberdade de portar barras e moedas de ouro. Assim, uma maneira de os cidadãos europeus restituírem seus dólares em ouro era vendendo seus dólares por ouro a 35 dólares a onça no livre mercado de ouro de Londres e Zurique. Como a inflação e a depreciação dos dólares eram contínuas, e o balanço de pagamento americano seguia deficitário, os cidadãos da Europa e outros continentes intensificaram sua conversão de dólares em ouro. Para manter o dólar em 35 a onça, o governo americano foi forçado a liberar o ouro de seu já decrescente estoque, para assim poder manter o preço de 35 nos mercados de Londres e Zurique. Basicamente, o governo americano estava sofrendo um ataque especulativo da moeda. As pessoas estavam exigindo uma restituição em ouro, indiretamente, né? E aí o governo tinha que mandar para lá, porque, né? Que era um ciclo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Sei lá, um cidadão alemão, ele chegava para o Banco Central e falava: olha só, eu tenho esses dólares, eu quero restituir esses dólares em ouro. E aí o governo pegava esses dólares e mandava o ouro pro cara. Só que aí o governo da Alemanha, por exemplo, o Banco Central da Alemanha, vou dar um exemplo, ele não tinha mais esse ouro, porque ele passou para esse cidadão alemão. E aí ele ia lá no governo americano, no Fed, né, no Banco Central americano, e falava: ó, eis esses dólares, me dê ouro. E aí isso começou a gerar uma grande fuga de ouro para a Europa. Então os Estados Unidos estava sofrendo com uma desvalorização da sua moeda. Uma crise de confiança no dólar nos livres mercados de ouro obrigou os Estados Unidos a efetuarem uma mudança fundamental no sistema monetário em março de 1968. A ideia era impedir que o inoportuno livre mercado de ouro voltasse a colocar em risco o arranjo de Bretton Woods. Daí nasceu o duplo mercado de ouro, em que o mercado de ouro era separado do seu mercado monetário. A ideia é que o livre mercado de ouro poderia ser completamente ignorado e ser completamente isolado da real ação monetária dos bancos centrais e governos mundiais. Deixa eu passar a página aqui. Os Estados Unidos não mais tentariam manter o preço de livre mercado de ouro em 35 dólares. Ele ia apenas ignorar esse mercado. Além disso, os Estados Unidos e todos os outros governos concordaram em manter o valor do dólar em 35 a onça para sempre. 35 dólares a onça para sempre, né? Os governos e bancos centrais do mundo não mais iriam dali em diante comprar ouro do mercado externo e não mais iriam vender ouro para aquele mercado. Dali em diante, o ouro iria se mover apenas de um banco central para outro. As novas ofertas de ouro, o livre mercado de ouro e a demanda privada por ouro iriam seguir seu próprio caminho, completamente separado dos arranjos monetários dos governos mundiais. Conjuntamente a isso, os Estados Unidos fizeram grande pressão pela adoção de um sistema de reserva mundial de papel, os direitos especiais de saque, DES, né, em letra maiúscula, os quais esperava-se que fosse substituir completamente o ouro e servir como novo papel moeda mundial a ser emitido por um futuro Banco Central Mundial. Se esse sistema fosse estabelecido, os Estados Unidos poderiam inflacionar eternamente sua moeda sem qualquer restrição, sempre em colaboração com os outros governos mundiais.
O único limite seria uma desastrosa hiperinflação mundial e o colapso desse papel moeda. Mas os 10, intensamente combatidos pela Europa Ocidental e pelos países pró-moeda forte, se tornaram apenas um pequeno suplemento para as reservas monetárias dos Estados Unidos e de outros países. Todos os economistas defensores do dinheiro de papel, desde os keynesianos até os friedmanianos, agora estavam confiantes de que o ouro desapareceria do sistema monetário internacional. Uma vez removido o suporte dado pelo dólar, vaticinavam confiantemente esses economistas, o preço do ouro no livre mercado iria rapidamente cair para menos de 35 a onça e poderia até mesmo cair para um nível menor do que aquele estimado pelo preço industrial, não monetário do ouro, que era de 10 dólares a onça. Porém, ocorreu exatamente o oposto disso. Como geralmente keynesianos fazem uma previsão econômica, acontece o oposto, para a surpresa de ninguém. O preço do ouro no livre mercado, que nunca esteve abaixo de 35 dólares, se manteve constantemente acima de 35 dólares. E já no início de 1973, subiu para 125 dólares a onça. Uma cifra que nenhum economista defensor da moeda de papel acreditava ser possível apenas um ano antes. Longe de ter estabelecido um novo e permanente sistema monetário, o duplo mercado de ouro conseguiu apenas ganhar tempo. A inflação e os déficits americanos continuaram. Os eurodólares se acumularam rapidamente e o ouro continuou a fluir dos Estados Unidos para outros países, e o alto preço do ouro no livre mercado simplesmente revelava a acelerada perda de confiança do dólar. Esse sistema duplo levou rapidamente a uma crise e a dissolução final de Bretton Woods, que será assunto do tópico 7 e tópico 8, que serão discutidos já na parte final desse vídeo, né, que serão o tópico 7, 8 e 9, para encerrar, e aí depois eu entro no pós-fácil. Essas três partes eu não sei quando que eu vou soltar, tá? Vai demorar um pouco ainda, porque eu não sei como que vai ficar a programação de vídeos aqui. Mas foi feito basicamente uma maratona, né? Sexta, sábado e domingo. Eu gravei todos esses vídeos na quinta, então não realmente importa pra vocês, tá saindo cada um dia. Eu acredito que eu deva soltar essa parte final em algum ponto da semana, tá? Da semana seguinte que vocês estão vendo esse vídeo. Então, pra quem tá vendo no dia que saiu, sexta, sábado e domingo saiu 3 vídeos. Talvez segunda, terça, quarta, enfim, não sei. Acho que provavelmente não segunda-feira, né? Porque senão ficariam 4 vídeos seguidos, mas enfim, alguma coisa nessa linha. Se você estiver vendo isso no futuro, não realmente importa, só descrição, todos os links da playlist lá, então é só assistir basicamente. Avisos importantes aqui antes de encerrar o vídeo. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal ainda, se inscreva, agradeço pela sua inscrição, muito importante. Checa os links na descrição, tudo que eu falei lá no começo, reforço aqui. Se inscreve, muito importante, ajuda o canal a bater aí a meta. No momento que esse vídeo está sendo gravado, tô querendo chegar a 700 inscritos, faltam acho que 25, se eu não me engano. Então ajuda a bater os 700 inscritos aí, se você está vendo isso no futuro. Sei lá, só inscreva no canal, porque imagina uma meta que está rolando e aí você se inscreve e ajuda a bater a meta. Mas enfim, dúvidas, sugestões, críticas, qualquer coisa, comentários, deixa aí na descrição. E se você chegou até o final do vídeo aí, sei lá, deixa um Brotbar aí comentado, pra eu saber que você chegou até aqui. Por esse vídeo é isso, eu agradeço quem assistiu. Tchau, tchau.